Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa e nós iremos falar um pouco sobre os achados arqueológicos da cidade de Ugarit, a moderna Rai Shangra, na Síria. Por que estou fazendo uma pausa nos demais estudos para falar especificamente sobre Ugarit? Porque nós entraremos em muitos estudos técnicos, leituras de livros e artigos científicos acerca do Antigo Testamento. Então, o conhecimento dos achados arqueológicos de Ugarit são extremamente importantes. Haja vista que a maioria das pessoas que se debruçam hoje no meio confessional sobre o Antigo Testamento conhecem muito pouco ou até mesmo desconhecem em sua totalidade as coisas, os elementos, a arqueologia, a história que diz respeito à cidade antiga de Ugarit. Eu lerei o artigo de Rogério Lima de Moura, que é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Artigo publicado em 2016. Estarei lendo o artigo e fazendo os meus comentários. No canal Verdades Ocultas da Bíblia, eu já tratei largamente dos temas referentes a Ugarit. Então, darei também uma excelente contribuição, trazendo os meus comentários durante a leitura do artigo científico. Escavações e descobertas dos textos de Ugarit. As escavações em Ugarit, moderna Rai Shangra, começaram sob a direção de Claude Schweiffer e seus sucessores em 1929, após a descoberta de uma galeria funerária no minúsculo porte de Minet El Beida. E logo em seguida, a atenção se voltou para a região montanhosa, Rai Shangra, a 1 quilômetro ao leste de Minet El Beida. Escavações prosseguiram durante os anos subsequentes, somente interrompidas no período da Segunda Guerra Mundial. Os escavadores descobriram documentos, principalmente no palácio e nos templos que ficavam nessa região, embora alguns textos fossem encontrados em residências de pessoas provavelmente importantes dessa antiga cidade. Alguns textos ugaríticos foram descobertos em Ras Ibn Ani, cujo nome antigo é Bir, a 3 milhas ao sul de Rai Shangra. Poucos pedaços de textos escritos no alfabeto ugarítico foram encontrados também ao oeste da região mediterrânea, em Chipre, Ala Sultanta, na Síria, Tel Sucas, Kadesh, Kumid, próximo a Damasco, no Líbano, Sarepta, e em Israel, Monte Tabor, Tanak, Bet-Shemesh. Na região de Rai Shangra se encontravam 2 grandes templos dedicados a Baal e Dagon, localizados ao noroeste da cidade. A área real ocupava boa parte da área noroeste da cidade, cerca de 10 mil metros quadrados. Ficava isolada do resto da cidade, protegida por fora por uma fortaleza. O palácio serviu como residência real e centro administrativo da cidade. A região residencial não deixa evidências de ter sido projetada com organização e planejamento. Embora houvesse uma via principal para trafegar, não parece ter havido locais especiais e planejados para residências e comércio, pois as casas luxuosas estão próximas a lugares destinados a comércio e a residências mais modestas. A cidade continha artesãos de todo o tipo. Havia trabalhos com argila, couro, pedra, madeira e tecidos. Os vários textos encontrados sugerem várias escolas de escribas que desenvolveram a escrita para uso funcional e intelectual. O que também nós devemos ressaltar acerca dos achados arqueológicos da cidade de Ugarit, dos quais nós iremos entrar mais especificamente em quais eles são, principalmente os textos, é que tem uma história que, não vou dizer assim parecida com os achados de Qumran, mas uma história também que envolve um camponês, né? Vamos dizer assim, Qumran, podemos chamar aqueles que encontraram de beduínos, né, ou pastores ali
em atividades de áreas mais desérticas, mas também foi um camponês que acidentalmente abriu uma tumba na região de Ugarit enquanto ele arava a terra em um campo. Então ele arava e, sem querer, ele descobre uma tumba ou abre uma tumba de maneira totalmente acidental. E é aí que vem toda a história desses achados, porque justamente a área que ele estava era uma necrópole da antiga Ugarit. E a cultura ugarítica, no que diz respeito aos achados daquela região, vão até o 6º milênio antes de Cristo, antes da Era Comum. Então nós estamos falando de uma vasta cultura material que não estaria somente restrita ao que nós iremos trabalhar dos textos ali que vão de 1570 a 1350 antes da Era Comum, se bem que alguns acadêmicos já estão datando os textos ugaríticos um pouco mais à frente. Nós temos datações que iam do século XVI ao século XIV. Estas datações, por parte de alguns acadêmicos, andaram um pouco mais. Já seria entre o século XV e o século XIII, antes da Era Comum, antes de Cristo. Mas é uma questão um pouco mais técnica, o que deixará claro, nós veremos adiante, obviamente, os textos que nós encontramos em Ugarit são mais antigos do que os textos da Bíblia hebraica. É interessante eu também comentar para vocês que, além dos próprios textos ugaríticos que foram encontrados nessa ocasião, também existiam tabuletas em outras línguas, no sumério, hurrita e acádio. E também foram encontrados 7 alfabetos diferentes que eram utilizados em Ugarit: hieróglifos egípcios e luvitas, e também os chamados cuneiformes eteocretenses, além do sumério, acádio, hurrita e ugarítico que eu citei anteriormente. Vamos continuar aqui com a leitura deste excelente artigo científico. Os arquivos encontrados em Ugarit sugerem muitas escolas de escribas espalhadas e ativas pela cidade. Digno de nota a esse respeito é a quantidade de arquivos encontrados na área residencial a leste do palácio e na parte sul da cidade, onde 470 textos foram descobertos, incluindo 200 textos escolares que continham o alfabeto, catálogos lexicais e gramaticais e catálogos de deuses. Foram achados também cópias do Épico de Gilgamesh e da História Mesopotâmica do Dilúvio, os quais são típicos textos estudados no Antigo Oriente Próximo. Então veja bem, ao contrário do que muitos podem pensar ou achar, estas histórias, dilúvio, epopeia de Atrahasis, que também fala do dilúvio, épico de Gilgamesh, nós vamos ver outras histórias também, como a epopeia de Quirete, né, ou a epopeia de Akherat também. Nós vamos ver que todos isso, ou conto, né, de Akherat, tudo isso, ciclo de Baal, texto dos Refaíns, tudo isso eram textos comuns que eram utilizados para estudo, entendeu? Não eram leituras literais. Estas ficções eram utilizadas para estudo, desenvolvimento da escrita, compreensão do pensamento literário da própria época antiga e assim por diante. Vamos ler aqui mais. Mais recentemente, também na região sudeste da cidade, escavações permitiram descobrir um amplo arquivo de mais de 200 tabletes, incluindo um incomum alfabeto, um documento lexicográfico trilíngue, ugarítico, acádio e hurrita, e um fragmento do Épico de Gilgamesh. Esses dados sugerem que Ugarit serviu como um centro destacado de ensino de escribas no Levante, pois sua posição geográfica no Antigo Oriente e sua população cosmopolita favorecia essa função. 17 bibliotecas foram localizadas e mais de 1.500 textos no sítio de Rais
Xangra. Você entendeu isso? Mais de 1.500 textos foram encontrados. A maioria dos textos descobertos em Ugarit foi no Palácio Real e estavam localizados no Complexo Oeste. Foram encontradas 8 bibliotecas com mais de 1.000 textos escritos em língua acádia e ugarítica, além de poucos textos urritas e hititas. 135 textos foram descobertos na residência do sumo sacerdote da região, localizado entre o templo de Baal e Dagon, ao leste da Acrópole. Os textos são de cunho religioso, incluindo 24 tabletes contendo os famosos épicos da literatura de Ugarit, Quiret, Akhat, Ciclo de Baal e o texto Refaim. Já adiantando para vocês que o deus do panteão ugarítico não é Baal, tá? Baal é filho de El. O chefe do panteão ugarítico é El, sua esposa Asherá. Baal é um filho de El, assim como Ian é um filho de El, assim como Mot é um filho de El, assim como Anat, Salim, Shahá, né, os deuses graciosos e tantos outros filhos. Ao todo são 70 filhos de El, com a sua consorte Ashera ou Asherá. Alguns desses textos foram escritos por um escriba denominado Ilimilco, que aparentemente foi estudante do sumo sacerdote Atenu, conforme testificado no fim do épico Ciclo de Baal. Embora muitos desses textos encontrados na residência do sumo sacerdote estavam escritos em ugarítico, havia também alguns textos que serviam como catálogos lexicais em acádio, sumério e em hitita, assim como vários textos religiosos em urrita. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Daremos continuidade à leitura deste artigo no próximo vídeo. Um abraço a todos.